Deus, que por amor e compaixão Tu mandaste Jesus Cristo para iluminar nossa escuridão. Dai-me sabedoria para apropriar-me das palavras que Ele falou e graças para seguir nos passos que Ele seguiu. Jesus disse: quando estiveres orando, perdoa se tem alguma coisa contra alguém. Ó Deus, dai-me graças agora para fazer assim. Disse Jesus: mais abençoadas coisas é dar do que receber. Ó Deus, dai-me graças hoje para pensar não naquilo que eu posso receber, porém naquilo que eu possa dar. Disse Jesus: quando deres esmola, não deixe que a mão direita saiba o que fez a esquerda. Ó Deus, conceda que a minha dádiva seja feita sem vaidade e sem o pensamento de louvor ou recompensa. Disse Jesus: entrai pela porta estreita. Ó Deus, dai-me graças este dia para permanecer no caminho estreito do dever e do comportamento digno. Disse Jesus: não julgueis. Ó Deus, dai-me graças este dia para retirar primeiro a trave do meu próprio olho, antes de reparar no argueiro do olho do meu irmão. Disse Jesus: que lucrará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ó Deus, dai-me graças para viver este dia, de maneira que por mais que eu perca, não venha eu a perder a alegria da salvação. Disse Jesus Cristo: portanto, vós orais assim, e assim, ó Senhor, eu oro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para sempre. Amém. Essa é a oração do dia 8 do Encontro Diário com Deus do John Bailey, a oração da manhã. Você pode acessar no YouTube o canal da Primeira IPI de Campinas, e lá nas playlists tem uma playlist Encontro Diário com Deus. Pastor Cássio com os irmãos da igreja produziram esse material e são os próprios irmãos que estão fazendo essas orações. Tem crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, todo mundo participando e envolvido. Na nossa série, O Milagre da Manhã, nós temos conversado sobre a importância daquilo que a gente faz na primeira hora da nossa manhã. A experiência do Hal Elrod, cadê esse moço bonito? Ele compartilha um pouco da sua história no livro, conta um pouco da sua trajetória e ele sugere aquilo que ele chama de 6 salvadores de vida, que é silêncio, você ter um tempo de silêncio e meditação, afirmações, que é você ter contato com o seu propósito de vida, você escrever, eu nasci para isso, e todos os dias você lê isso. Terceiro, a visualização das suas prioridades, do seu dia, dos seus objetivos. Quarto, exercício físico. Aliás, essa semana voltei a correr. Você pode dar um glória a Deus?
Quinto, leitura, a importância de termos o hábito e a disciplina de ler. E 6, escrever, a prática e a disciplina do diário. E ele diz que você tem que fazer isso na primeira hora da sua manhã. Você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer é seguir esse roteiro e essa rotina. Como que é a primeira hora da sua manhã? Fica em pé um pouquinho. Se junta aí com umas 3 ou 4 pessoas e rapidamente compartilha como que é a primeira hora da sua manhã. Se você não conhece essa pessoa, pergunta o nome, fala o seu nome, se apresente. Um minuto. Trinta segundos. Quinze segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e acabou. Se você não conseguiu contar tudo que você faz na sua primeira hora da manhã, então você combina um almoço com quem está pertinho de você, ó, já pega uma parmegiana aqui na San Remo, vai numa churrascaria, e aí você acaba de contar. Cada um de nós tem uma rotina diferente, e cada um de nós acorda de um jeito, né? Tem gente que acorda e a primeira coisa que faz na primeira hora depois que acorda é dormir. Tem dia que a gente está muito cansado, e aí a gente acorda, o que a gente faz na primeira hora? Dorme, né? Para tirar o cansaço. Tem gente que tem uma rotina muito certinha, né? E faz, sei lá qual é o seu hábito, né? E tem gente que acorda e fica pensando, e agora? O que é que eu faço? Meio perdido, né? Mas de fato é importante nós pensarmos o que a gente faz nessa primeira hora. Porque isso determina muito do que a gente é e de como nós vamos agir e reagir ao longo do dia. É como moldar seu coração, sua mente, o seu pensamento a partir de um padrão que vai guiar a sua vida ao longo daquele dia. O autor desse livro, para mim, ele foi muito feliz na proposta que ele faz. É algo simples, são 6 coisas, você gasta 10 minutos fazendo cada uma,
Não tem erro, é prático. É muito prático. E não tem certo ou errado, a questão é o que você faz. E o nosso desafio aqui ao longo desse mês não é vender mais livros desse, mas é pensarmos a nossa vida devocional. E tem algumas coisas que são básicas na vida devocional. Você pode variar e fazer do jeito que você quiser, você tem essa liberdade. Mas algumas coisas, elas são básicas e essenciais. A gente canta aqui com as crianças sempre, o que tem que fazer para crescer? Lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ler a Bíblia é algo essencial. E se tem um ponto na nossa herança teológica e reformada, é esse. A reforma trouxe de volta para a vida, para os lares, para as mãos dos cristãos, a palavra de Deus. Antes da reforma, as pessoas, elas não sabiam nem ler, né? Então não adiantava nem ter Bíblia, porque elas não tinham nem a capacidade para lidar com ela. Mas hoje nós temos acesso, nós temos ferramentas, nós temos hoje as mais variadas versões de Bíblia, nós temos hoje vários recursos, ferramentas que nos ajudam a ler, pesquisar, estudar, meditar na palavra de Deus. Então não há mais desculpa para dizer assim, eu não sei como fazer, a gente não vai atrás. É a nossa conversa da semana passada, né? Isso não é prioridade para a gente. Infelizmente é isso. Porque tem muita coisa. Eu estou namorando há alguns anos um software de pesquisa bíblica. Imagina uma biblioteca mundial assim. E aí eles conseguiram compilar agora uma versão em português. Eu estou usando a versão grátis desse negócio, porque custa muito dinheiro. Mas a versão grátis já tem muitos recursos. E é muito simples, é muito fácil, é muito prático, está no celular. Nas Bíblias que você tem aí no seu aplicativo, tem planos de leitura, tem devocionais que vão explicando as coisas. A gente não faz porque a gente não quer. A gente não faz porque banalizamos a palavra de Deus enquanto valor para nós. Ou então, a gente trata a Bíblia como um objeto supersticioso, assim, né? É como um amuleto. Então, se eu estou com a Bíblia, eu estou protegido. Se eu tenho a Bíblia na minha casa, a minha casa está protegida. Dá nada. Porque o que importa é aqui, ó. O salmista falou, escondi a tua palavra dentro da gaveta, no meu coração, para não pecar contra ti. É aqui, ó, mente e coração. Tem que passar por esse processo. E se você vive os seus dias sem ter contato com a palavra de Deus, é como se você estivesse no meio de uma mata sem rumo, sem nenhum recurso e sem orientação. Eu gosto muito de aviação. Eu leio, vejo, assisto, busco tudo que tenho sobre aviação. E eu já vi, li e assisti bastante coisa sobre um acidente da Varig que teve lá no norte. E o avião caiu e a maioria das pessoas sobreviveu. Na verdade, acho que só uma pessoa morreu na hora do acidente. Mas eles ficaram perdidos na mata. E eles não sabiam o que fazer. Por providência divina, no grupo de passageiros tinha um mateiro. Então era um homem que sabia como se localizar naquele ambiente. Porque não havia nenhum outro recurso. Nenhum outro recurso.
E quando você vive a vida sem a direção e a orientação da palavra de Deus, é como se você estivesse perdido, sem nenhum recurso. Olha o que o Richard Foster diz no seu livro Vida com Deus. Existe uma enorme diferença entre ler o texto bíblico superficialmente e se deparar com o Deus que o entregou em nossas mãos. O Deus que proclama a você e a mim: eu estou com você. Você quer estar comigo? Você já deve ter lido a Bíblia várias vezes. E lido assim, superficialmente. A gente lê porque tem que ler. E quando você acaba de ler, aquele sentimento assim de que eu só li. Agora imagina ter essa experiência de, ao ler, encontrar o próprio Deus. E nesse livro ele defende essa tese de que de Gênesis a Apocalipse, Deus afirma essa mesma coisa. Eu estou com você. Você quer estar comigo? E eu penso que o quanto nós dedicamos a nossa manhã a Deus, qualifica muito a nossa resposta. O quanto nós desejamos estar com Ele. Porque se você é como eu, que se não fizer o seu momento devocional assim que acorda, as atividades do dia te consomem, você nunca mais volta ali. Nunca mais. Porque a gente tem compromisso, a gente tem responsabilidade, a gente tem a demanda, a gente esse ritmo acelerado de viver e de ser. Essa semana teve a confraternização da nossa célula e esse mês a reunião é lá em casa. E aí o pessoal chegou lá, uma pessoa sentou assim na poltrona e falou: de quem é essa poltrona? Eu falei: enquanto está todo mundo dormindo, é minha. É o meu lugar de encontro com Deus. É ali que eu me sento, é ali que eu tenho meu tempo com Deus. Agora, depois que as crianças acordam, aí eu tenho que ficar no meu lugar. Que não é a poltrona. Aí a gente tem que dividir com todo mundo ali, né? A poltrona é de todo mundo. Mas ao acordar e tá só eu ali, a poltrona é minha. E é esse espaço de encontro. Não é simplesmente o ato de ler a Bíblia, mas é de ouvir a Deus. Vamos ler juntos o Salmo 119, não o Salmo todo, só o verso 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra depositei a minha esperança. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei a minha esperança. O Salmo 119 é um hino de louvor às Escrituras, um hino de louvor à palavra de Deus. Em cada versículo, cada um dos 176 versículos desse Salmo, há uma referência à palavra de Deus. De forma a enaltecê-la, a honrá-la, a falar da sua utilidade, usando então as palavras do apóstolo Paulo, quando diz que toda a Escritura é útil. Ao falar da importância dela para a vida, para a fé, para a maturidade, para a obediência, para os momentos bons e ruins, para tudo. Em todo o tempo, há esse compilado de versos para nos lembrar que nós não podemos viver longe e distantes da palavra de Deus. E no verso 147, o salmista fala desse privilégio e dessa prioridade da manhã. Antes do amanhecer,
me levanto e suplico o teu socorro. E ele fala onde está a esperança dele. Ele faz isso não é porque ele leu num livro de autoajuda que isso muda o seu mindset, mas porque isso é expressão de relacionamento pessoal, íntimo, profundo, verdadeiro. Essa expressão dessa sede por Deus, desse desejo por Deus. O quanto você deseja por Deus e por ouvir a sua palavra. Qual é a sua expectativa em ouvir a Deus? Ou você acorda mais preocupado para saber quantas curtidas tem na sua postagem do Instagram? Se alguém comentou a sua foto? Se alguém riu da piada que você compartilhou no WhatsApp antes de dormir? Essas coisas não são ruins. Não é pecado. Você vê se alguém riu da sua piada. A questão é, o que é prioridade? O que é que eu faço primeiro? Pelo que arde o meu coração? O salmista diz, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tem gente que acorda já com um copo d'água bem do lado assim, né? Porque acorda com sede. Esse período que a gente passa dormindo é suficiente para te desidratar. Você acorda desidratado, isso é um fato. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas você desidrata. Seu corpo continua funcionando ali, consumindo água, né? Assim é o nosso coração. O tempo que a gente passa distante da presença e da palavra de Deus, a gente começa a secar. E se nós não saciamos essa sede com a palavra, que é água viva, que é pão. No livro, eu vou citar já o livro do Wayne Cordeiro, mas tem um capítulo dele que ele fala sobre o pão quentinho. Ele morou num lugar lá e antes de amanhecer, o padeiro abria as portas e o cheiro do pão ia exalando assim, e começava a formar uma fila na frente da padaria. Você fica assim, sentindo o cheiro do frescor da palavra de Deus, esse cheiro de pão quentinho que dá água na boca, e você fala, é isso que eu preciso. Onde está a sua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? Porque se a sua esperança não está na palavra, se a sua esperança não está fundamentada na palavra de Deus, que revela Cristo, que é a plenitude de Deus, a plenitude do amor, da graça e da vontade de Deus, onde você tem depositado sua esperança? Porque fora disso tudo é finito, fora disso tudo é história e nada aponta para a eternidade. Hoje no culto das 8 nós cantamos Tu és fiel, Senhor, e o refrão fala, e no porvir, ó que doce esperança. No seu dia a dia, o que é que te faz lembrar do porvir? Eu brinquei com o pessoal da manhã, só se você trabalha num cemitério. Aí você está o tempo todo lembrando do porvir. Ou ver as lápides, um funeral passando. Aí você lembra que a vida é finita. E que as coisas aqui passam. Que isso aqui é fugaz. Que não dá para se apoiar nessa vida e nesse mundo.
O que é que tem nutrido o seu coração? O que é que tem definido valores? O que é que está determinando e definindo o seu relacionamento com Deus? Como é que você ouve Deus falar com você, se você não tem um momento para parar diante da palavra? No verso 105 desse mesmo salmo, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra ilumina ali ao redor dos seus pés, para você saber onde você está. E ela ilumina adiante de você, para você saber onde você precisa ir. É esse reconhecimento de quem nós somos e quem devemos ser, onde estamos e onde devíamos estar. Onde é o nosso lar, onde é o nosso lugar. Para nos lembrar constantemente que o nosso lugar não é nesse mundo, somos peregrinos aqui, somos estrangeiros nessa terra. E isso não faz de nós irresponsáveis em relação ao mundo, à mordomia e ao cuidado com essa vida. Mas nos torna responsáveis com o nosso coração, em relação à eternidade. Porque o que a gente faz vai ecoar na eternidade. O que a Laodiceia compartilhou com a gente aqui sobre legado. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos e netos? Qual é o legado que você vai deixar para as gerações vindouras? Como é que vão se lembrar de você? A Bíblia não é uma ferramenta para afiar a nossa competência. Tem vantagem nenhuma você ser campeão de gincana bíblica. Você não vai levar esse troféu para o céu. Não adianta chegar lá e falar: ó, está aqui o troféu. Foi assinado pelo pastor fulano de tal. E eu ganhei. A questão não é o quanto você sabe. A Bíblia deve ser uma espada viva e eficaz, para discernir os nossos pensamentos e os propósitos enganosos do nosso coração, expondo e transformando o interior do nosso coração. Se ela não percorrer essa distância entre a mente e o coração, não faz sentido. Tem muita gente dando aula de teologia e é ateu. E são ótimos professores. Excelentes professores. Sabem tudo. A questão é que esse texto em nada impacta a vida deles. Absolutamente nada. É só literatura. De boa qualidade, por sinal. Se você pegou seu boletim, a pastoral escrita pelo pastor Vitor é uma apropriação daquilo que ele imaginou estar no coração de Deus. É uma expressão de amor de Deus por você, dizendo: eu quero estar com você, você quer estar comigo? Bom, gasta um tempinho lendo depois para a sua edificação. A questão é como ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de várias formas, mas você tem que lembrar desses 3 eixos. Leia a Bíblia com o coração. Abra o seu coração diante da palavra de Deus. Permita que a palavra entre no seu coração, vasculhe o seu coração, confronte suas intenções, suas motivações, seus impulsos, seus sentimentos e emoções.
Lembra dos exercícios que você fez no mês passado? De vasculhar, fazer um inventário das suas emoções. Confronta isso com a palavra. O que a palavra diz sobre essas emoções? O que a palavra diz sobre as minhas reações? O que é que Deus pensa sobre o meu jeito de ser? Leia a palavra com o seu cérebro, pense. Gaste fosfato com isso, estude, pesquise. Não tenha preguiça. E leia em comunhão. Compartilhe com outras pessoas. Ouça aquilo que outros estão partilhando. Uma das coisas mais fantásticas para mim, nas nossas células, é o momento da edificação. Porque lá não tem ninguém pregando, não tem ninguém dando estudo bíblico. Algumas pessoas até se ressentem disso. Gostariam de ter um estudo bíblico. Aliás, todo domingo, das 9h15 às 10h15, nós estamos estudando os livros da Bíblia. Estamos terminando agora Esdras e Neemias, e em outubro começamos as cartas paulinas. Então vai ser uma jornada interessante. Se você quer estudo bíblico, vem para cá. Mas lá na célula, nós partilhamos aquilo que Deus falou com a gente. Aquilo que Deus falou ao seu coração enquanto você ouviu a mensagem de domingo, enquanto você lia a Escritura, enquanto você estava diante de Deus, o que é que Deus ministrou a você? Essa é a edificação das mutualidades bíblicas. Ele diz que precisamos nos edificar uns aos outros. Aqui a edificação é um aos outros. Eu falo e vocês ouvem, eu falo e vocês ouvem. Na célula nós partilhamos isso. O que é que o Espírito está revelando ao seu coração? E aquilo que revela ao meu coração e ao coração do outro, da outra. E nessa multidão de conselhos, a sabedoria, a edificação, a crescimento. E vamos percebendo como é que Deus fala de formas diferentes. Como Deus se revela das formas mais, às vezes, estranhas. Porque a gente fica tentando colocar Deus dentro de uma caixinha quadradinha assim. E Deus ri quando a gente tenta fazer isso. Então, ler em comunhão amplia essa nossa perspectiva. O Wayne Cordeiro, no seu livro Mentores Segundo o Coração de Deus, ele sugere 4 passos. Eu comprei esse livro enganado. Eu estava procurando um livro sobre mentoria, falei, é esse. E me dei mal. Mas foi muito bom. Porque na verdade é um livro sobre leitura e meditação das Escrituras. Porque ele trata os autores e os personagens bíblicos como mentores. E ele vai falar da importância da prática diária da meditação nas Escrituras. E ele sugere algo muito prático. Esses 4 passos. Primeiro, Escritura, que é você ler o texto. É contato com o texto. Segundo, observação. Pega o texto e rabisca. Escreve tudo o que você está vendo nele. O que é que Deus está falando? O que é que está mostrando sobre Deus, promessas, bênçãos, áreas de atenção, pecados, seja lá o que for. Tem algum mandamento, tem alguma ordenança? Tem algo que eu preciso prestar atenção aqui? Terceiro, aplicação. Como isso se aplica à minha vida? E quarto, oração, que aí é a sua resposta. E ele sugere que você escreva, faça diários. Porque isso vai te ajudar nesse processo de edificação e de perceber o que e como Deus está falando com você. Tem um outro método para você meditar nas Escrituras, e você já deve ter ouvido a gente falar sobre isso. Há vários modelos de Lectio Divina, tá? Esse é o mais usual. Eu entendo também que é o mais prático.
Eu vi um método de Lectio Divina que são 9 passos. Então, anda bastante, né? Esses são 4 movimentos. E o Richard Foster, no livro Vida com Deus, ele elabora isso. E como é que você vai fazer a sua Lectio Divina? Primeiro, você tem que parar. Não dá para fazer Lectio Divina no trânsito, não dá para fazer Lectio Divina no trabalho, não dá para fazer Lectio Divina correndo, não dá para fazer Lectio Divina jogando bola. Você tem que parar. Parar e aquietar o seu coração. É uma leitura orante. É uma leitura meditativa. Na verdade, não é você quem lê a palavra, é a palavra que lê o seu coração. É como você se colocar diante de um espelho com um raio-x. Ou com uma ressonância magnética, né, que vai assim, ó, detalhadamente, passo por passo. Quais são os 4 movimentos? Primeiro, a leitura. E aí ler o texto. Tranquilo, pausado, repetidamente. A Jeane Guyon vai dizer o seguinte: enquanto você estiver lendo as Escrituras, se você perceber que algo está lhe atraindo para o texto, pare. Pare ali. Se você percebe que Deus está atraindo a sua atenção para algo no texto, pare. A gente quer ler para acabar logo, né? E na verdade a gente tem que ler para estar na presença de Deus. Pare e ouça a Deus. Leia de novo. E esse lugar onde sua atenção foi tomada, concentra ali. É ali que Deus está querendo falar com você. E aí vem o segundo movimento, que é a meditação. Então você vai meditar nisso. O que é que Deus está falando? E a gente só consegue fazer isso em silêncio. Para ouvir Deus. Para perceber o agir e o mover de Deus. O terceiro movimento é a oração. E a oração é uma resposta àquilo que Deus está falando. Deus falou com você, você responde. E a resposta é sempre na primeira pessoa do singular. Nada de orar falando: ai Deus, nós somos pecadores, nós somos desobedientes, não, é você. É você e Deus. A sua resposta tem que ser pessoal, individual, personalizada, com as suas palavras, do seu jeito, com as suas emoções e os seus sentimentos. Respondendo aquilo que Deus falou. E o último movimento é a contemplação. Na tradição monástica, eles vão dizer que a contemplação é um tempo de espera. Se a gente for pegar carona na proposta do Wayne Cordeiro, é mais ou menos uma aplicação. Porque é um tempo de silêncio, onde você vai considerar o que é que você tem que fazer. Pensando no seu dia, se a gente pegar a ideia do Hal Elrod lá, né, de você visualizar o seu dia, é você pensar: o que isso é importante para mim hoje? O que é que eu devo evitar? Como eu devo agir? Eu tenho essa situação, eu vou encontrar essa pessoa, eu tenho isso aqui para resolver. Como é que isso se aplica à minha vida? Como é que isso se dá no meu dia a dia? E não dá para fazer isso correndo. Não dá para fazer isso com pressa. Você tem que parar e ouvir a Deus. No livro Experimentando as Profundezas de Cristo, a Jeane Guyon fala: a leitura da Escritura é um caminho para a oração. Então para de inventar coisa a orar. Ore a Escritura. Só isso. Só isso. Você pode pegar o texto que nós lemos hoje,
do Salmo 119, 147, você pode fazer dele a sua oração. Senhor, na tua palavra depositei a minha esperança. É só isso. É só isso. Porque é isso que começa a moldar o nosso coração. Você pode ler a Bíblia de várias formas. Você pode pegar os planos de leitura bíblica, você pode seguir um devocional, você pode pegar a Bíblia e começar do Gênesis aqui e vai lendo o quanto você consegue. Você pode ler um versículo por dia, não importa. O importante é que você esteja diante de Deus e da sua palavra. E que você se relacione com a palavra, entendendo que é através dela que Deus fala com você. Não tem outro caminho. Qualquer outro caminho é atalho. E aí é perigoso. É muito perigoso. Quero deixar aí alguns desafios para você refletir e praticar. Primeiro, de que forma a leitura bíblica tem impactado a sua fé? A leitura bíblica é uma realidade para você? Isso tem influenciado sua vida? Segundo, qual é o lugar, tempo e espaço da leitura bíblica na sua vida? Existe isso? Tem na sua agenda, na sua casa, no seu dia, na sua vida? A leitura bíblica tem tempo e espaço? Lá em casa eu tenho uma poltrona. E você? Você pode sentar no chão, não tem problema. Eu prefiro a poltrona, que é mais confortável. Mas onde é esse espaço de encontro com Deus? O que você precisa fazer para tornar a meditação nas Escrituras uma realidade em sua vida? Feche seus olhos. E responda para Deus, a partir daquilo que Ele falou ao seu coração nessa manhã. Quais são os compromissos que você assume? Quais são os pecados que você confessa? Quais são as atitudes das quais você se arrepende? E o que é que você precisa fazer ao sair daqui para mudar essa realidade? Senhor, assim como o salmista, queremos afirmar que na Tua palavra está a nossa esperança. E a cada manhã, queremos dedicar o nosso coração, o nosso tempo, nossa vida, para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco. Que possamos passar dessa fase de uma leitura superficial
possamos de fato encontrar contigo face a face. Revela-nos a tua vontade e nos ajuda a responder positivamente todos os dias ao teu convite, dizendo: eu estou com você, você quer estar comigo? Em nome de Jesus oramos. Amém.